Oi pessoal, Felipe Guimarães aqui mais uma vez para a gente poder gravar esse vídeo e trazer alguns assuntos relevantes da área onde a gente domina, que é a área de no-breaks, estabilizadores, instalações elétricas, no caso, soluções de energia. E o vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo que sempre me perguntam, é algo que está no nosso dia a dia, é algo que trazem para a gente quando como uma demanda. Eu acho que seria relevante compartilhar com vocês, que é uma pergunta muito simples. Quando é a hora certa de substituir um no-break? E isso é uma pergunta, a princípio simples, mas que por trás dela, ou atrás de uma resposta para ela, existem alguns fatores, algumas questões que a gente precisa abordar, que a gente precisa discutir, que a gente precisa refletir. E é justamente essas reflexões que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E por que são reflexões assim importantes, que tem uma relevância absurda para cada empresa, para cada tipo de negócio? Porque essa resposta não tem uma resposta certa. Não tem uma resposta certa nem errada, na verdade. O no-break, normalmente, dentro de uma empresa, faz parte de um plano de investimento. E isso é bem fácil de entender, porque eu brinco muito aqui com a minha equipe. No-break não é um produto de consumo, algo que você acorda de manhã com vontade de comprar um no-break. Eu não conheço nenhuma pessoa que já teve esse desejo. Muito pelo contrário. Na verdade, normalmente o no-break ele aparece no cenário em situações de problema, ou então situações que a gente precisa resolver um problema, no caso. Então, de fato, se a gente pensa que o no-break ele sempre entra nesse contexto de solucionar um problema, ninguém acorda de manhã querendo comprar um no-break, como é o caso de um iPhone. De repente, de manhã você viu na propaganda na televisão, na internet, um novo iPhone, e aí você pensa, cara, eu quero comprar um iPhone novo, eu quero comprar um carro novo. No-break não é assim. Por conta disso, normalmente no no-break, quando você compra, você está comprando como investimento para que algo seja protegido, a tua carga, teus servidores, teus computadores, enfim, algum equipamento que você tenha certa criticidade. E quando chega o momento de fazer a substituição, então quando existe essa reflexão, isso é uma reflexão muito válida e uma comparação muito bacana de se fazer com isso é, por exemplo, um veículo da tua frota. Eventualmente na tua empresa pode acontecer, alguns tipos de empresas têm frota, tem veículos que operam, que são viaturas da empresa. E quando é que é a hora certa de trocar a viatura? Na verdade, depois que você compra ou adquire aquele bem, a gente sempre fica se questionando, Poxa vida, está funcionando, será que eu preciso trocar? Poxa vida, está rodando, eu tenho que investir um novo valor para isso? Isso sempre é um questionamento. As pessoas que são um pouco mais entendidas na área de manutenção, na área que envolve o conserto desses equipamentos, talvez vão trazer algumas prerrogativas aqui de entendimento, que sim, de fato, de tempos em tempos, um equipamento, seja ele eletrônico, seja ele elétrico, ele vai sofrer depreciação, ele vai ter desgaste. Depreciação é um termo mais contábil, Mas a gente pode trazer isso para a área de manutenção, a questão do desgaste. Todo equipamento vai sofrer desgaste. Desde um veículo que vai começando a deteriorar, seja um celular que ao longo do tempo ele vai ficando mais lento, a bateria vai acabando, vai perdendo carga. No break não vai ser diferente. Mas qual é o ponto crítico, qual é o cerne crítico do no-break? E aí, sempre quando eu vou falar de no-break, eu gosto de trazer uma questão muito crítica, que eu faço uma comparação com os aviões. Assim como um avião, ele não é feito para parar, no caso, ele não é feito para cair, Um avião, quando você constrói ele, nenhum construtor faz essa construção, nenhum engenheiro da aeronáutica, ele constrói o avião pensando assim, não, pensando aqui, de repente esse avião é um excelente modelo para cair no meio do Oceano Atlântico. Não é o caso. Todo avião ele é feito, ele é projetado para funcionar, para voar e para não cair. Só que o que acontece? Acontecem fatalidades. Aviões caem, infelizmente, por motivos diversos. E um desses motivos é, eventualmente, a falta ou a má manutenção dessas aeronaves. É por isso, inclusive, que quando você vai falar em termos aeronáuticos, manutenção preventiva e manutenção corretiva é algo muito crítico. É algo que eles levam muito a sério. Eu sei porque a gente está atendendo agora um cliente recente que
que é da área da aviação, e ele conversa com a gente demais, e ele fala, cara, em manutenção, uma falha são vidas perdidas. É um avião que pode eventualmente sofrer um risco de incêndio, de explosão e até de cair. Então a gente leva a manutenção muito a sério. Então quando precisa parar para manutenção, precisa parar para manutenção. E não é diferente com o no-break. Mas a gente não está falando de manutenção aqui, então eu vou enviesar o assunto, vou trazer ele de volta para cá. Mas qual é o ponto e por que eu estou comparando o no-break com o avião? Pelo motivo óbvio e simples, pelo seguinte, quando um avião cai, normalmente catástrofes acontecem. E quando um no-break ele para, normalmente situações muito ruins, beiram a catástrofes, também acontecem, como perda de dados, como você, perda de um período da tua operação, e aí naturalmente você perda de faturamento, recursos para a tua empresa. Então nesses critérios, assim como nos aviões, a gente avalia, será que essa aeronave ela já não está na hora da gente aposentar ela? Será que esse no-break não está na hora da gente aposentar ele? Então eu queria trazer algumas reflexões aqui nesse sentido, nesse quesito, para te levar a refletir se no teu negócio vale o risco, de você ali não já está na hora de substituir o no-break. Um dos pontos que eu quero trazer logo de imediato é você imaginar o seguinte cenário. O teu no-break apresentou uma falha. E aí essa falha vai requerer que uma peça desse equipamento seja trocada. Seja uma placa de controle, uma placa de inversor, um retificador, enfim. Você precisa que um circuito eletrônico seja trocado. E aí você se esbarra com a seguinte situação. O fabricante não dá mais garantia para esse produto. Ou seja, não existem mais peças de reposição. Então, isso é algo que você precisa ter no teu radar. Porque se o fabricante não está dando mais suporte a esse equipamento, ou seja, se esse equipamento não é um equipamento que está em linha mais, a qualquer momento você pode ser pego desprevenido, precisar de peças e não ter mais acesso. Ah, Felipe, mas a minha máquina está funcionando ainda. Ah, mas a minha máquina ela ainda está dentro de um contexto onde eventualmente não depreciou ou não desgastou tanto. Pô, parece nova, está semi-nova, como alguns dizem. Cara, mas é um equipamento eletrônico, você está suscetível a eventuais falhas, e se naquele momento de falha você não ter como substituir uma peça, isso pode ser um problema muito grave para ti. Então é algo que eu trago para uma reflexão, que uma parada que seja, eventualmente você possa ficar 1, 2, 3 dias ou uma semana parado por uma manutenção, o que já é muito para um no-break. Cara, existem situações que você vai precisar ficar meses até conseguir uma peça. De repente precisar comprar uma peça usada ou até importar uma peça. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para você considerar. Beleza? Um segundo ponto é quando você começa a ter manutenções excessivas. Então esse é um ponto onde você precisa começar a refletir se já não é a hora de substituir esse equipamento. E aí quando eu digo manutenções excessivas, é você imaginar o seguinte, um circuito eletrônico deu defeito, 2 meses depois, um outro circuito eletrônico deu defeito. E aí logo na frente você precisa trocar a bateria. Então você começa a ter desgastes para a tua operação. Então nesse momento você precisa refletir. Será que eu preciso viver ou vivenciar esse risco constante? Ou então tem alguns casos quando você precisa fazer mais de um tipo de manutenção. Vou dar um exemplo muito clássico. A gente vive isso sempre aqui. É quando chega um momento onde o teu equipamento ele deu um defeito eletrônico qualquer, por exemplo, substitui uma placa de controle, uma placa de inversor, e quando há verificação técnica, além da placa, você precisa fazer uma substituição de bateria ou uma substituição de um banco de capacitores. Esse momento é o momento onde você vai refletir assim, cara, será que eu quero fazer esse investimento todo? Será que não faz sentido eu comprar um novo que já vem com garantia? Enfim, ao invés de ficar passando por manutenções atrás de manutenções. Então esse é um momento onde vale muito a pena você refletir sobre se não é o momento, de fato, de você fazer a sua substituição. E um outro ponto que eu queria trazer, um terceiro ponto que eu queria trazer para você, para a tua reflexão. Veja bem, isso que eu estou falando aqui não são regras, são pontos de reflexão que você precisa trazer para o teu dia a dia, para a tua operação, se vale o risco, se não vale o risco, enfim. Um outro ponto que eu queria trazer é se o seu no-break ele
além de eventualmente já não estar precisando de uma manutenção pontual, além de eventualmente já não ter passado por alguns tipos de manutenção, se ele já não está próximo de estar no limite da tua carga. Ou seja, ele já está quase próximo de ele já não está suportando mais a tua carga crítica, por exemplo. Digamos que você tem um no-break de 10 kVA e o teu no-break já está muito próximo de 10 kVA ou até além dos 10 kVA. Então esse momento é um momento que você precisa refletir. Se não está na hora de você trocar o no-break, fazer um upgrade de potência, de capacidade. Então é totalmente desaconselhável você viver uma realidade de um no-break ser operado num limite. E aí eu vou fazer um paralelo aqui, né? Mais uma vez com um avião, né? Que é um equipamento crítico, né? Imagina um piloto pilotar uma aeronave com seu combustível no limite, entendendo que aquela aeronave pode, né, ter uma pane, pode parar a qualquer momento. Então imagina você viver uma realidade de um no-break que está operando no limite da carga. Digamos, como eu falei aqui, você está numa carga, você tem um no-break que suporta até 10 kVA, e aí você está colocando em cima dele 10 kVA. Imagina que eventualmente uma das suas cargas se comporta de forma anormal, precisando de um pouco mais de capacidade, um pouco mais de potência. Então no break de 10 kVA, eventualmente se botar 10 kVA e meio, você começa a sobrecarregar ele. Então você começa a ficar num limite e não faz sentido você correr esse risco. Você pode eventualmente ter um no-break desarmando por sobrecarga, você pode ter um no-break sendo desgastado de uma forma mais intensa, mais acelerada. Então, quando o teu no-break ele começa a ficar num limite de potência, é um momento onde faz muito sentido você refletir, né, sobre de fato se não está no momento de você fazer essa substituição de no-break. Legal? Dito isso, a gente falou de 3 pontos aqui, né? Eu vou fazer um overview aqui sobre esses 3 pontos. Ponto número 1, quando o fabricante já não está dando suporte ao teu equipamento, ou seja, você vai ter que começar a ter dificuldade em comprar ou trocar, substituir, conseguir peças de reposição. Segundo ponto, para reflexão, é quando o teu equipamento começa a sofrer muitas manutenções corretivas. Ou seja, esse equipamento ele já está indo para um viés de realmente deixar na mão em qualquer momento. E um terceiro ponto é quando o teu no-break ele está indo para um limite de carga, ou seja, ele está estourando ou muito próximo de estourar a capacidade, né, de utilização dele. Né? Dito isso, eu queria fazer ou comentar aqui algumas vantagens eventuais que você teria em substituir ou comprar um novo. A primeira coisa que eu poderia te dizer obviamente você vai ter um equipamento com garantia. Então, se você tem um equipamento que já é usado, que está um bom tempo em operação, e você cogitar a possibilidade de comprar um novo, certamente o equipamento, ele de cara, todo fabricante de no-break oferece 1 ano de garantia. Isso é padrão. Você vai ter até alguns fabricantes que oferecem mais. Tem alguns fabricantes que oferecem 2 anos, alguns fabricantes que oferecem 5 anos. Então você vai ter um pouco mais de garantia de fato. Então é muito interessante pesar isso. Será que vale a pena você consertar uma máquina ou você ficar vivendo um universo onde você já não tem sequer garantia? Ou como dizem, né, la garantia sou eu, e correr esse risco? Talvez não faça sentido. Vale a pena botar isso na balança. Garantia do equipamento. Um outro ponto que pode ser muito relevante também para essa tua reflexão é você imaginar que um no-break mais atual vai te trazer uma tecnologia mais moderna, ou seja, você vai ter mais eficiência no teu no-break. E de fato isso é uma realidade, né? A gente vai pensar aí nos no-breaks, né, de 5, de 10 anos atrás, você falava em fatores de potência de 0,7, 0,8, né? Ou seja, você tinha um rendimento de 70%, 80%. Hoje em dia qualquer no-break já te oferece 90%, tem um fator de potência 0,9, e muitos já são inclusive de fator unitário, no-breaks de 1,0, né, de fator de potência com 100% de rendimento. Então faz muito sentido de repente você, na tua abordagem, imaginar que você vai também estar modernizando o teu equipamento. Você vai ter um equipamento mais eficiente e naturalmente qualquer coisa mais eficiente funciona melhor, economiza mais, traz qualidade na energia. Então esses são pontos que podem fazer muito sentido na reflexão, né, da substituição do no-break. Eu quero encerrar esse vídeo
fazendo alguns comentários assim sobre o seguinte. Eu trouxe aqui alguns pontos de reflexão. Eu não trouxe aqui a verdade absoluta, eu não trouxe aqui né, o que é para todo mundo. Né? Eu acho que eu trouxe alguns pontos aqui que para algumas empresas, para alguns negócios podem ser considerados, outros não. Então isso eu acho que é uma avaliação muito, né, da tua empresa, do teu cenário, mas são pontos que podem te levar a refletir a uma direção onde você pode tomar. Mas eu também confesso para vocês que são pontos que até para reflexão muitas das vezes faz sentido você bater um papo com uma outra pessoa, talvez com alguém que entenda também de elétrica, alguém que seja também um pouco mais entendido ou especializado no break, até para te pontuar os porquês, pontuar algumas situações. Talvez, por exemplo, você não saiba se o teu equipamento ainda está em linha, se o fabricante ainda te dá suporte. Talvez essa seja uma informação relevante para refletir, mas você não tem essa informação. Então, eu, Felipe, e toda a minha equipe aqui na TechSys, a gente está à disposição eventualmente para você poder trazer esse caso para a gente bater um papo, a gente conversar. Eu brinco muito com a minha equipe, falo com meus clientes também, que, cara, a gente não cobra nada para conversar, para bater papo, para falar de no-break. Essa é a nossa especialidade. Nosso telefone, nosso WhatsApp, nossos canais de atendimento estão à disposição justamente para isso. Não existe nenhuma obrigatoriedade de você fazer negócio com a gente depois de você bater um papo com a gente sobre uma situação como essa. Então a gente está disponível. Se você quiser ligar aqui e falar com a gente vai ser um prazer e uma honra a gente falar sobre esse assunto. Tá? E obviamente, né, se você decidir pela aquisição de um no-break novo, a gente também vai estar disponível para te dar uma cotação, para te oferecer opções, mas isso não é mandatório, não é obrigatório. Mas se você precisar de ter um pouco mais de segurança técnica, argumento técnico, para poder substituir ou não, às vezes é o caso, não, vamos manter essa máquina, porque conversei com alguém um pouco mais especializado e faz sentido a gente manter essa máquina por algum tempo. Faz contato com a gente, vai ser um prazer demais estar falando com vocês, tá bom? Espero poder ter contribuído com você um pouquinho nesse vídeo e estamos à disposição. Forte abraço!